tarde a todos. Quero muito agradecer a presença de todos. Hoje nós temos a exposição da professora Clarissa Corrêa Neto Ribeiro, ela que é graduada em Ciências do Estado, mestre e doutora em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas. Recentemente ela defendeu a tese dela de doutorado sobre União Africana. Ela esteve na União Africana em pesquisa de campo, realizando entrevistas, coletando dados, portanto, ela vai trazer muito do que ela estudou, pesquisou aqui na aula de hoje. Ela também fez o doutorado dela sanduíche no GIGA, que fica na Alemanha, um local, né, um centro de referência de estudos de integração regional lá na Europa. Bom, antes dela começar a falar, eu quero relembrar que no nosso canal do YouTube nós temos aqui todos os vídeos das aulas já postados. Muito importante que vocês se inscrevam no canal, que vocês sigam o ODR nas redes sociais, sigam o ODR no Facebook também, para acompanhar os artigos, as publicações que são semanais, as análises de conjuntura. Assim como a professora Karina já disse, eu reforço o convite para todos, que nós teremos nesse mês de novembro um evento sobre o lançamento de um dossiê de integração, onde nós, os autores, os pesquisadores, vão tratar de pesquisas realizadas no mapeamento dos processos de integração em relação às suas medidas de enfrentamento à Covid-19, as medidas de enfrentamento aí às crises provocadas pela pandemia de 2020. Então, fica aí o convite, e nós mais para frente divulgaremos a data e o site para vocês acessarem e participarem. Não se esqueçam também, gente, de assinar a lista de presença. Então, ao longo da aula, vai passar uma lista de presença. É muito importante que vocês façam o registro corretamente para que haja contabilização da presença de vocês. Bom, mantendo a programação das aulas passadas, a professora Clarissa vai fazer uma apresentação de 45 minutos, a mais ou menos 1 hora. Vocês podem fazer comentários no chat, mas também depois abriremos para o debate com a Clarissa. Clarissa, é com você. Muito obrigada mais uma vez. É uma alegria tê-la aqui no nosso curso. Muito obrigada. Muito obrigada, Regiane. Muito obrigada também a Karina pelo convite de estar aqui hoje conversando um pouco sobre a União Africana. Eu que estou em casa, porque a disciplina de vocês é sediada no Santiago Dantas, mas também estou em casa porque estamos no Observatório, o grupo do qual eu faço parte, né, desde a fundação. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho a gente estar podendo promover um mini curso como esse, e que vocês organizaram tão bem, com tanta excelência, com tantos professores muito, muito bons. Então, para mim, estar entre eles é uma honra, é um prazer. E o que a gente puder conversar sobre regionalismo, sobre União Africana, eu vou estar sempre disponível. Eu preparei uma apresentação, e aí eu pensei o seguinte: a gente faz essa apresentação sobre a União Africana, um pouco sobre o regionalismo na África, sobre como que esses blocos eles se desenvolvem. E aí, questões mais pontuais, né, eu vou levantar uma série de questões ao final sobre os desafios, né, da integração africana, e aí as outras questões a gente passa a conversar mais e melhor no debate. Então, vou apresentar aqui a tela. Vamos ver. Foi? Eu não vejo a minha tela, então qualquer coisa vocês me avisam. Tá tudo certo. Bom,
Então tá joia. Bom, a gente começa, né, já que estamos aqui, com essas fotos da União Africana. Até na última semana eu dei uma aula sobre União Africana, sobre regionalismo na África, e eu conversei um pouco com os alunos sobre o quanto é importante a gente, às vezes, ter um pouco mais de palpabilidade, um pouco mais de concretude nos organismos, né, porque muitas vezes a gente se distancia muito dos objetos de estudo. A gente não sabe como eles são, onde eles estão, então eu gosto de começar, sempre que eu vou falar de África, eu gosto de colocar alguma foto da sede, do prédio, para as pessoas, para a gente se aproximar um pouco mais, né, do objeto de pesquisa, enfim. Essa foto é da sede da União Africana, do prédio novo, né, mas era só uma forma da gente introduzir o conteúdo, né. O continente africano é um continente bastante extenso em área no mundo, mas também em número de países. São 55 países que compõem, ou 54, a depender de como se vê a questão do Saara Ocidental, mas como a União Africana o reconhece, eu sempre digo 55. E portanto, são diversos interesses e diversos posicionamentos que compõem um espaço geográfico e populacional tão vasto. A gente precisa lembrar que a África tem, assim, enquanto continente, né, em sua soma, tem praticamente a mesma quantidade de habitantes que a Índia. Então, são 1,3 bilhões de pessoas na Índia, 1,2 bilhões de pessoas na África. Então, são bastante interesses, bastante tudo. E isso se reflete também no regionalismo. Então, a gente pega esse continente que é diverso, e o regionalismo desse continente também é um regionalismo diverso. Então, nessa figura, a gente tem um esquema que representa os blocos regionais que estão presentes na região. Esse tipo de sobreposições, né, a literatura vai falar, é de fato o meu tema de pesquisa, que é a sobreposição de regionalismos, né, é algo que é super interessante no continente africano, porque se dá de maneira diferente de em outras regiões do mundo, né, não é o único lugar onde a gente tem tantas organizações regionais convivendo, mas devido à própria União Africana e ao papel que a União Africana tem, esse complexo ele se torna diferente, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, algo que a gente precisa começar já a dizer, como noção introdutória, é que na África, o regionalismo ele teve dois ímpetos, assim, dois momentos antes dele ser de fato o regionalismo tal qual a gente conhece hoje. Em um primeiro momento, regionalizar a África foi um instrumento de colonização. Até vou descer já aqui e a gente começa a conversar. Quando os colonizadores chegam no continente africano e dividem a África, e isso é interessante porque é algo que é recente na história, e às vezes a gente perde um pouco a noção do espaço e tempo. Mas até 1870, cerca de 10% do continente tinha sido colonizado ou ocupado. Depois da Conferência de Berlim, já no início do século XX, a ocupação do território já era total, e esses países passaram por regimes, né, de exploração. Quando a gente vê aqui os países que estão, a forma como os países foram agrupados, a gente começa a entender como as sub-regiões elas vão sendo criadas. Por quê? Porque o regionalismo, a integração, ela vai depender de que os estados criem interdependência. E no caso do colonialismo, para melhor administrar essas colônias, a interdependência ela acabou sendo criada à medida que as colônias mais pobres acabavam pagando pelas colônias mais ricas dentro do mesmo grupo colonial, né? E à medida que esses países eles vão se liberalizando, né, eles vão se independentizando, cortar os laços coloniais ainda é muito difícil, num sentido de
ainda existe muita interdependência, e isso vai dar margem e nascimento para propostas de subregionalismo e para propostas de projetos regionais, mas aí com outro viés. E por que eu disse que o regionalismo antes também podia ser entendido como um instrumento de colonização? Porque a instituição regional mais antiga do mundo em funcionamento, que é a União Aduaneira da África Austral, embora a gente sempre pense assim que a Europa é o primeiro lugar do mundo, né, o primeiro bloco regional do mundo, de fato existiram outros blocos antes, né, e aí a União Aduaneira da África Austral é uma representação disso. Ela foi criada em 1910. Óbvio que nesse momento os países não eram livres, e depois da independentização, eles reformam e continuam utilizando. Então, desde 1910 até hoje, é um bloco que continua em funcionamento. E aí, quando a gente começa a entender que o regionalismo depois passa a ser um elemento também de independência, uma forma de afirmar a independência, e não só isso, poder sobreviver no cenário internacional, a gente começa a entender a importância dessas marcas no cenário regional africano. Então, como a gente vinha falando, quando o regionalismo se torna um instrumento de independência, aparecem duas perspectivas. As subregionais, que são esses agrupamentos, né, que derivam dessas lógicas subcoloniais, muitas vezes, e as panafricanistas, que são as que clamavam por uma África unida. O panafricanismo é um movimento interessante porque, na verdade, ele nasce na diáspora africana. As primeiras falas panafricanistas, elas são do século XIX ainda, vejam bem, antes desse processo de liberalização da África, e nascem nos Estados Unidos, né, na diáspora dos negros libertos que viviam na África, nos ideais, né, a comunalidade, a ideia de uma nação comum. Até que quando começam os fatos, né, de independentização da África, esse discurso panafricanista ele é levantado de outra forma. Um dos principais expoentes do panafricanismo foi o Nkrumah, que foi o primeiro presidente de Gana. E um dos primeiros discursos assim que ele fez, ele dizia que não adiantava nada. Gana nunca ia estar livre enquanto o resto da África também não fosse. E então essas vozes que clamavam por uma África unida clamavam também por uma África independente. E essas diferentes lógicas, né, subregionais e panafricanistas deram, por sua vez, lugar para a criação de diferentes instituições e interesses de integração. Então, a gente vai falar um pouquinho delas depois, que são as comunidades econômicas regionais, que são blocos subregionais que representam essas sub-regiões da África, e a União Africana, que é a nossa estrela de hoje, né? A União Africana, ela nasce, na verdade, da Organização da Unidade Africana. Em 1963, os chefes de Estado africanos, eles se reuniram em Addis Ababa, na Etiópia, o lugar que hoje é a sede mesmo da União Africana, e nesse momento em que a gente está vivendo pós-Segunda Guerra Mundial, os países começam a se independentizar, clamaram pela criação da Organização da Unidade Africana. Só que nesse primeiro momento, não era um bloco que promovia interesses econômicos ou diferentes agendas. Era muito mais um bloco de afirmação política, tinha muitas motivações políticas. E aí, ao mesmo tempo, enfrentava muitas dificuldades nesses termos, porque
nem todos os países da África que já estavam libertos, enfim, que já estavam podendo participar da União Africana, eram, por sua vez, países livres, porque muitas vezes a gente tinha governos autocráticos que assumiram o poder após a independência. Então, um dos grandes feitos assim da Organização da Unidade Africana foi evitar grandes guerras ou conflitos territoriais a partir do momento que os estados foram liberados. Porque nesse momento da independência se pensava muito se seguiriam as fronteiras territoriais coloniais que foram feitas pelos colonizadores do jeito que eles quiseram e não necessariamente respeitando povos, etnias, enfim, todas as questões geográficas e humanas do continente, ou se seria feita uma África unida. E aí, por mais que a Organização da Unidade Africana tenha sido constituída, decidiu-se trabalhar com a ideia de soberania desses estados. Então, existia um princípio de não intervenção, existia um princípio de que os estados eram soberanos. E, assim sendo, essa questão de a gente não ter tido grandes guerras entre estados, embora a gente tenha tido grandes conflitos nos territórios, é um dos grandes ganhos, assim, dessa primeira onda, né, da Organização da Unidade Africana. E aí, eu costumo pensar esses movimentos de aproximação e retração política de maneiras diferentes, assim. Então, nesses primeiros anos, nos anos 60 e 70, até vou baixar aqui para a gente dar uma olhada, essa foto que está aqui são os chamados Founding Fathers, né, que são os pais fundadores da União Africana, né, naquele momento, né, que é da Organização da Unidade Africana. Vocês podem ver, não tem 55 chefes de Estado na foto, porque naquele momento nem todos os países eram livres também. Então, aqui nessa outra imagem, a gente tem, em verde, os países que foram membros originais, em amarelo, né, os que entraram ainda nos anos 60, em roxo, os que entraram nos anos 70, em azul, nos anos 80, em vermelho, nos anos 90, e aí aqui marca em verde claro o Marrocos, que saiu da Organização da Unidade Africana, mas ele voltou à União Africana em 2017, então toda a totalidade, né, do continente é membro, mas a construção disso vai em momentos. E aí eu estava falando, né, dessas lógicas de retração. Então, nesses anos 60 e 70, a lógica era a lógica de descolonização e de afirmação da soberania da África. Nos anos 70, dos anos 70 para os anos 80, é quando começam a surgir, a se endossarem os blocos econômicos, assim, mas com a ideia de que de inserir a África num sistema internacional, né? Então, aqui no slide, a gente tem, em 1980, o Plano de Ação de Lagos, e em 91, o Tratado de Abuja. Esses tratados, eles são responsáveis por pensar essa organização, né, de mecanismos subregionais que convergissem para a construção de uma área econômica na África, né? Então, a Comunidade Econômica Africana é prevista já no Tratado de Abuja. Então, a gente tem, nesse momento, essas movimentações que já se diferem daquelas da Organização da Unidade Africana em 63, e, ao mesmo momento, nos anos 90, esse momento, assim, de transição, né, e de estímulos econômicos, é também o momento em que termina a Guerra Fria, tem a chamada Vitória do Oeste, né? Então, existe um processo muito forte de ímpeto à democratização. Então, nesse rol, assim, a União Africana começa, que nessa época ainda era a Organização da Unidade Africana, começa a desenvolver novas agendas, também estimulada por eventos dentro do próprio território. Então, por exemplo, um conflito
violento na Libéria, em 89, né, que ainda é o início da Guerra Civil da Libéria, em 89 motiva a União Africana a começar a falar sobre conflitos e direitos humanos e assuntos como esses, né? O Tratado de Abuja insere a ideia de uma comunidade econômica africana. Então, dentro dessas mudanças, elas vão culminar com um novo, e a democratização que eu ouvi falar, né, elas vão culminar com um novo tipo de apelo panafricanista, né? Em 99, os estados se reúnem já com outras motivações, né? E trocam a ideia de organização da unidade africana pela União Africana, com a declaração de Sirte. Vamos descer aqui. Né? Muda a bandeira também, enfim. Né? Então, a União Africana, ela tem uma proposta bastante diferente do que era a organização da Unidade Africana, por ser uma integração multissetorial, né, com diversas agendas. Aqui a gente tem umas fotos, a primeira foto aqui em cima à esquerda é do plenário da União Africana, a segunda do prédio que estava lá na frente, e essa última foto do parlamento do Pan-Africano. Então, quer dizer, existem vários órgãos e com uma integração multissetorial, mas essa mudança, acho que é interessante a gente pensar que ela é muito mais do que tirar um O, né? Porque de OA para OA, né? Ela, em vez de pedir por unidade, né? Ela fala em união. Então, ela trabalha a perspectiva dos estados de maneira diferente. Aqui a gente tem um esquema básico, assim, sobre os órgãos, né, da União Africana. Então, tem a Assembleia, que é a Assembleia dos Chefes de Estado, que é o órgão máximo. Então, depois disso, o bloco vai ter instâncias legislativas, executivas e judiciárias, inclusive, no caso do judiciário, com uma corte específica para direitos humanos, a Corte de Justiça. No legislativo existe o Parlamento Pan-Africano, né, só destacando alguns, e no executivo, os órgãos que são mais interessantes da gente destacar é a comissão, que tem à sua frente um chairperson, né, que é um presidente, então que tem um papel executivo dentro do bloco, um papel meio que administrativo também, e o Conselho de Paz e Segurança, que traz uma dimensão forte na institucionalidade africana. E aí tem outros conselhos e outros organismos que a gente pode eventualmente falar, como o Banco Africano, o Conselho Econômico e Social, e conselhos especializados que vão trabalhar as diversas instâncias. São 7 conselhos, são sete comitês técnicos, e vão trabalhar desde assuntos financeiros, comércio, indústria, transporte, turismo, trabalho, educação, cultura, enfim, compondo esse arcabouço realmente multissetorial. Então, relembrando, essa ideia de que a gente falou, né, dessas duas perspectivas que criam organizações, a gente tem esse cenário complexo e essas motivações diferentes que dão vida ao regionalismo africano e que motivaram a fundação da União Africana. E, por causa disso, a gente vai falar brevemente dos mecanismos subregionais, para poder, então, passar para os principais desafios que o regionalismo africano enfrenta e para as principais perspectivas para os próximos anos. Né? Para a gente ver também a importância disso, para a gente ver também os tipos de integração, de regionalismo que existem. Né? Eu retomo um pouco aqui essa imagem parecida com uma que havia lá no início, falando sobre a colonização. Né? Por que eu gosto de mostrar lado a lado a ideia da colonização? Porque quando a gente pega esse mapa com todas essas cores e depois olha
para os mapas dos organismos subregionais, fica nítida a influência que essa interdependência gerou, né? Esse slide a gente vai pular, porque, na verdade, a gente já falou sobre ele, que são as motivações, né? Uma comparação, na verdade, entre a construção de instituições na América do Sul, não, nas Américas em geral e na África, né? Para mostrar como a gente tem momentos diferentes e impulsos diferentes nos dois regionalismos. E aí a gente fala rapidamente dos blocos subregionais. Por quê? Por que é importante falar dos blocos subregionais quando a gente estuda a União Africana? Porque desde o Plano de Ação de Lagos, de 1980 até, enfim, o Tratado de Abuja, a União Africana buscou trabalhar a ideia de que os blocos econômicos subregionais seriam considerados como blocos de construção da União. Então, ela incentivou que todos os mecanismos subregionais, todas as sub-regiões, tivessem representatividade subregional com mecanismos regionais. E isso também incentiva a criação de blocos em regiões onde eles não haviam. Até que em 2006, a União Africana soltou um documento onde decidia racionalizar a existência, racionalizar os blocos em que iam ser reconhecidos como os pilares da integração africana. E aí foram reconhecidos 8 blocos. Por que 8 se a África tem 5 sub-regiões, né? 5 por quê? Sul, leste, oeste, norte e centro. E por que 8? Porque dentro das capacidades da União Africana, entendeu-se que aqueles 8 evitavam muitas repetições, embora olhando aquela imagem dos blocos sobrepostos, a gente vê que não evitou tantas sobreposições assim, evitando tantas repetições, representava-se a todos os mecanismos, a todos os países do continente. Isso é um pouco complicado, porque dos 55 países do continente, 40 são membros de mais de um desses blocos subregionais, 8 são membros de 3. Só tem um país, que é a República Sahara Árabe Democrática, né, que, enfim, que é um estado que é parcialmente reconhecido, que não é membro de nenhum bloco subregional. E dos 55, só 14 são membros só de um. Então, existe uma alta participação desses países nesses blocos. Isso é algo que a União Africana vem pensando em como trabalhar e vem tentando trabalhar ao longo dos últimos anos, né? Já há uma proposta de reforma institucional da União Africana para os próximos anos, já pensando na agenda futura, mas ainda não há nenhum consenso tomado acerca do que fazer com a multiplicidade dos mecanismos subregionais. O que a gente tem de fato é que são 8 reconhecidos, e a gente vai falar deles rapidinho aqui. Então, representando o oeste da África, a gente tem a Comunidade de Estados do Oeste da África, né, Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, que ela é criada em 1975, e é um dos mecanismos subregionais mais importantes da África, porque tem bastante coesão entre os países e é bastante atuante, principalmente em assuntos relacionados à democracia, à segurança, até porque é uma região que passou por várias ameaças, por exemplo, o conflito no Mali, né, que vai e volta, né, que continua voltando no momento. Então, é um dos blocos mais importantes e, além disso, é interessante porque a África, não sei se todo mundo sabe, mas a África tem 3 uniões monetárias, são 3 sub-regiões que têm mecanismos com moeda comum. E uma delas é o Oeste da África, que é a União Econômica e Monetária do Oeste da África, que por que ela existe? Por dependência colonial. Quando a França administrou os territórios, ela estabeleceu o CFA Franc,
que era a moeda vinculada ao franco na época, e que hoje é vinculada ao euro, para as colônias. Então, uma parte dos países, se eu não me engano, 8 dos 15 países do oeste da África são membros da União Econômica e Monetária, usando o CFA-Franc, mas, além disso, existe um plano para mudança dessa moeda para uma moeda comum para todos os 15. Então, seria a zona monetária do oeste da África, com a proposta da moeda que vai chamar ECO, por enquanto. Por quê? Porque por enquanto, porque isso foi um pouco conflitivo. Agora, em 2020, anunciaram que a moeda ia chamar ECO e ia substituir o CFA-Franc. Inclusive o Macron, né, presidente da França, participou de uma reunião e da declaração, né, de que iam finalmente desvincular as moedas, mas o resto do bloco ainda precisa acatar e pensar isso a longo prazo. Mas é algo interessante, porque a gente vê que é uma agenda de integração em desenvolvimento. Passando para frente, né, para a gente poder falar um pouco mais sobre outros temas. No leste da África, e nisso que eles chamam de chifre, né, que é essa beiradinha aqui no leste da África, existe a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento. Foi criada em 86 e reformulada em 96, mas o que é mais interessante é que o objetivo inicial desse bloco era trabalhar com a questão da seca. E quando a União Africana faz esse apelo, né, de que os blocos representem a região, ou seja, não falava de economia, sabe? E aí, quando a União Africana reformula o que eles esperam dos blocos, o IGAD ele se relança, abrangendo esses países, e hoje ele tem outras funcionalidades e, inclusive, atuou em auxílio da União Africana no conflito na Somália, enfim, teve papel também de participação, né, na tentativa do diálogo no conflito entre a Etiópia e a Eritreia. Então, é um bloco que se reformulou ao longo dos anos. A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, que é a SADC, muita gente conhece também, porque também é um dos blocos mais fortes e mais atuantes entre os mecanismos subregionais africanos. Foi criado em 1980 e relançado também nesse espírito, né, em 92, mas também foi relançada repensando também a independência desses países, a luta contra o apartheid, né, que estava acontecendo no sul da África, tem um papel super importante também nas questões de segurança, e dentro dela fica uma das outras uniões monetárias da África. Então, onde fica a Comunidade Monetária da África do Sul, né, que usa o rand como moeda. E onde fica o bloco mais antigo do mundo, que é a União Aduaneira da África Austral, dentro da SADC. No centro da África tem a Comunidade Econômica dos Estados da África Central, um bloco de 83, onde fica a terceira e última moeda comum, que é o outro CFA-Franc. Então, quando a França usou a moeda comum, são duas moedas comuns, que os dois chamavam CFA-Franc, mas eles são diferentes, enquanto o oeste da África já vem trabalhando a desvinculação do euro e a mudança de nome. Por enquanto, no centro da África permanece o CFA-Franc como moeda, né, que é da Comunidade Econômica e Monetária da África Central, e é um bloco que tem bastante dificuldade de atuação, porque é uma região que passou por muitos conflitos com a República do Congo, né, com a questão de Angola, Ruanda, enfim, parte dos países passou, a República Centro-Africana, enfim, parte dos países passou por conflitos civis muito intensos, então é um bloco que tem bastante dificuldade em atuar em algumas áreas, mas que representa a África Central. Representando o norte, a gente tem outro bloco que tem bastante dificuldade de atuar, que é a União do Maghreb Árabe, né?
O Maghreb, ele significa, tipo, o Oriente Próximo. Então, seriam os países do norte da África que têm uma característica um pouco diferente da África subsaariana, né? Que seria uma África árabe, em vez de uma África negra, por assim dizer. E, como vocês sabem, agora nos anos 2010, né, 2011, 2012, 2013, com os eventos da Primavera Árabe, esses países passaram por transições importantes. Então, por conta disso, é um bloco que também tem muita dificuldade em atuar. Eles estão tentando se reformular, mas a última cúpula de chefe de estados registrada, assim, foi em 1994. Então, tem mais de 25 anos que eles não se reúnem, né? E isso, em grande parte, afeta a capacidade de atuação desse bloco, enquanto bloco pilar da União Africana, mas é o bloco que está aí para representar o norte da África. Até o Marrocos voltar para a União Africana, e que a gente pode falar daqui a pouco disso, era o único bloco que envolvia o Marrocos no continente. Então, agora, pelo menos, né, então ele cumpre esse papel de representatividade. Outro bloco que tem um pouco de dificuldade de atuação é a Comunidade dos Estados Saarianos. Ele foi criado em 98 e por muita influência da Líbia. A gente lembra da Líbia, do conflito da Líbia, do Gaddafi, né, de uma maneira ruim. E eu não estou dizendo que não é ruim, não é nem bom, a gente não está fazendo juízo de valor, mas o Gaddafi, dentro do panafricanismo, ele teve muito um papel de chamar os estados, tanto que o momento em que a Organização da Unidade Africana vira a União Africana é uma declaração que se dá em Sirte, em 99, até o lançamento em 2002, o Gaddafi tinha muito esse apelo, então muitos países aderiram a esse bloco que foi influenciado e criado por ele, né? Então 24 países fazem parte, mas desde que começaram os conflitos na Líbia, Gaddafi caiu, enfim, tudo aconteceu, o bloco começou a ficar em parálise, né? Uma renovação está em curso desde 2013, mas é um dos blocos que repete bastante as participações, né? Inclusive de membros em relação aos demais, então existe uma necessidade de reformulação dos seus objetivos. A gente está acabando, faltam 2. No leste da África, a gente tem a Comunidade da África Oriental. Foi um bloco que foi criado em 67 e acabou em 77. E aí, quando a União Africana faz aquela chamada para terem as sub-regiões representadas, a Comunidade da África Oriental ela é estimulada a ser refeita, então ela ressurge em 99, e para vocês verem a diferença, ela abrange alguns dos estados que não estavam representados pelo IGAD, que é aquele que pega o chifre da África. Então, ele pega como a África é muito grande, pega um pedaço que não estava sendo representado por aquele outro bloco. Então, assim, eles convivem no leste da África. Eles têm várias propostas em andamento, pensam, inclusive, em pensar em uma moeda para a região, mas é um bloco que tem uma atuação mais proeminente mais recentemente. E, por fim, o Mercado Comum da África Oriental e Austral, que nasceu como uma área de preferência, né, de comércio em 80 e foi relançado em 94 e abrange 19 países. E aí, quando a gente pensa, né, nossa, mas um projeto que busca criar um mercado comum com países que participam de outros acordos de preferência, de comércio e econômicos com outros países. Pois é aí que moram as dificuldades, porque não dá para ter uma tarifa externa comum se você tem países que têm preferências comerciais diferentes com outros países. Então, considerando todo esse cenário, os blocos eles têm essas limitações na sua atuação, mas eles cumprem o papel de representar as sub-regiões dentro da União Africana, e eles têm a sua escolha justificada
pela própria União Africana. Durante a minha entrevista de campo, né, durante a pesquisa de campo na África, essa foi uma das principais perguntas que eu fiz para os representantes. Perguntava, tem alguma conversa sobre se isso vai ser mudado, como isso vai ser trabalhado ou não? E, a princípio, o que me foi dito é que existe, eles entendem que existe essa repetição, mas que, ao mesmo tempo, é muito, muito difícil, uma vez que esses blocos já são reconhecidos, decidir quem vai cortar, como vai cortar. Então, é um plano que faz parte das propostas de reforma institucional da União Africana para os próximos anos, mas que ainda não é algo concreto, e muito pelo contrário, o que a União Africana vem fazendo esforços para trabalhar com esses mecanismos subregionais da forma com que eles estão representados. Então, no ano passado foi feita a primeira reunião da União Africana com os mecanismos subregionais para conversar sobre a convergência, como que eles iam trabalhar em conjunto. Esse ano era para ter tido a segunda reunião, em julho, mas aí teve a pandemia, e é até meio engraçado que o comunicado que avisa que a reunião não ia acontecer, ele explica que por conta da pandemia os países não tinham como se juntar e que a conexão de internet não estava das melhores em Addis Ababa na época, então que por isso eles iam adiar a reunião. Então a reunião foi adiada e existem alguns grupos de trabalho tentando abordar essas questões, mas ainda percebe-se que é algo do interesse e do esforço da União Africana trabalhar com esses blocos. É interessante dizer que todos eles têm um escritório físico dentro da sede da União Africana. Então, eles têm suas sedes subregionais em outros países, né? Mas dentro do prédio da União Africana existe um escritório, uma portinha, para cada um desses blocos, para que eles tenham embaixadores, né, representantes permanentes, dialogando no dia a dia com a comissão e com quem tiver responsável pela pauta, né? Então, para a gente ir se encaminhando, né, espero eu, que eu já venho falando bastante, para a gente ir se encaminhando, a gente podia falar um pouco sobre os principais desafios para a região. A primeira coisa que eu coloquei aqui foram as disputas entre países, para a gente lembrar da questão do Marrocos, que entrou... eu vou até baixar aqui para a gente ver o mapa, né? A questão do Marrocos, ela teve muito em pauta nos últimos anos, então bastante gente pode ter visto, porque o Marrocos decidiu deixar a União Africana, que na época era a Organização da Unidade Africana, em 84, quando o bloco reconheceu o Saara Ocidental como país e como Estado-membro. Aí seguiu-se um conflito violento, né, que durou até os anos 90, com um cessar-fogo mediado pela ONU, e o Marrocos se retirou da organização. Vocês podem ver aqui na imagem, o Saara Ocidental está fortemente ocupado pelo Marrocos ainda. Tem campos de refugiados do Saouri, eu não sei como é que fala em português, mas enfim, na Algéria, nos países vizinhos. Mas em 2017, o Marrocos pediu para se juntar novamente à União Africana. Isso gerou fortes tensões sobre o que isso significaria para o Saara Ocidental. Então, os países que estão a favor do Saara Ocidental se preocuparam com isso, ao mesmo tempo se perguntavam até que ponto o Marrocos voltar para a organização não significava que então ele estava reconhecendo o outro país. Mas, no fim, os medos não se concretizaram tanto, porque o Marrocos segue ocupando o território, a União Africana segue reconhecendo o Saara Ocidental, e agora os 55 países são membros, né, do bloco. Mas ainda é uma coisa em disputa. E embaixo aqui tem uma outra imagem de mapa, que é o conflito da Etiópia e da Eritreia, que é um conflito de fronteiras, né? Esse espaço, né, eles tiveram colonizações muito semelhantes,
etnograficamente são países... Porque, assim, na verdade, a Etiópia nunca foi colonizada, ela foi ocupada pela Itália, e a Eritreia também foi ocupada nessa mesma época. Então, ainda tem conflitos de fronteiras muito latentes. Até quando eu fui fazer o campo na Etiópia, eu conferi primeiro no site do Itamaraty como é que estava, para ir para lá, né, para a gente saber se precisa de visto, quais são as relações dos países. E assim, nessa época eu não conhecia muito sobre o conflito. E na época que eu fui, estava tudo bem, mas até meses antes havia um aviso para não viajarem brasileiros para a Etiópia por causa do conflito. Assim, eu estava em Addis Ababa, que é a capital, que é mais no centro do país, então não tem tanto problema, mas nessas zonas, o Itamaraty, eles sempre colocam, né, quando tem algum conflito num estado, eles sempre colocam um aviso para a gente tomar cuidado, né? Então, entre 2018 e 2019, Etiópia e Eritreia meio que se acertaram. Ainda é algo um pouco difícil na política dos dois países, um pouco sensível, mas por enquanto estamos vivendo em relações de paz. Mas são dois exemplos para a gente ter em conta que ainda existem algumas disputas internas, né? Além disso, conflitos domésticos, muitos, né? Um levantamento que eu fiz na minha tese indicava que entre 1963, que é o ano que é criada a Organização da Unidade Africana, e 2019, tinham tido mais de 100 golpes de Estado no continente africano, nos 55 países. Então, isso porque, assim, isso considerando golpe de Estado um tipo de conflito doméstico, né? Mas existem outros, existem guerras civis, existem grupos armados, milícias, e vários dos estados passam por dificuldades com esse tipo de conflito, né? Então, esse é outro desafio. Um terceiro ponto que eu levantei aqui se refere à complementariedade produtiva. Por quê? Porque a União Africana tem em seus planos a ideia de criar uma área de livre comércio continental, que inclusive está nos slides aqui abaixo, que eu deixei para se a gente tivesse tempo, mas tem esses planos de criar uma área de livre comércio continental e desenvolver, a ideia primeiro era a primeira partir dos blocos, né, das comunidades econômicas regionais, mas também de forma continental, integrar economicamente esses países. Mas é muito difícil integrar economicamente 55 países num cenário onde a complementariedade produtiva ainda é baixa e a porosidade, né, e a afluência, né, tipo, de pessoas, capitais e fatores, né, produtivos ainda é pequena dentro do continente. Aí não podia deixar de ser, né, já que estamos em 2020. A pandemia do Covid-19 é outro desafio que enfrenta o bloco, e não só o bloco, todo mundo, mas no caso da África isso é importante porque potencializa, né, fragilidades, né, então se a gente pensa em populações vulneráveis, né, em baixa infraestrutura, né, mas a gente já teve a oportunidade de, até coloquei aqui no slide uma fotinha, né, um banner da União Africana para o Covid, mas a gente já teve a oportunidade de falar aqui no Observatório sobre como a União Africana vem lidando com essas questões e como a institucionalidade do bloco faz a diferença. E para a gente não se estender nesse assunto, eu mais uma vez reitero o convite a todos de depois acompanharem o lançamento do dossiê que o Observatório de Jornalismo vai fazer sobre a questão da pandemia e os blocos regionais. Então, esse foi só uma chamada também para esse tipo de desafio. A democracia, e quando a gente fala de democracia, é algo muito interessante e muito particular do continente africano, do regionalismo africano, a questão de como isso se insere, né? Porque diferente da União Europeia,
onde, tipo, em 92, o Tratado de Maastricht, ele já falava sobre a necessidade dos países serem democracias, já estabelecia a necessidade do país ser uma democracia para integrar o bloco. E no caso da União Africana, isso nunca havia sido pauta, né? Tem um autor na literatura que fala que quando a Organização da Unidade Africana foi estabelecida, a única condição para participar era ser africano e estar comprometido com a liberação e independência do continente. Então, nisso, entrou todo mundo, entrou quem era mais democrata, entraram os mais autocratas, e, assim, até 1989, então, 30 anos atrás, dos 55 países, 29 países estavam sendo governados com um sistema de partido único. Nesse tempo, nesse ínterim de democratização e de valorização da importância da democracia, 5 anos depois, em 94, nenhum desses países sobreviveu o sistema único de partidos. Isso, assim, pelo menos de iure, né, que a gente fala, né, pelo menos juridicamente falando, porque, de fato, pode ser que existam ainda países com partidos únicos, no sentido de que são os únicos que conseguem se eleger. Mas isso é para a gente ter uma noção de que até 95, né, a questão da democracia, ela ainda era muito, muito frágil. Então, a União Africana mesmo vai começar a trabalhar com essas questões a partir de 97, né, que tem um golpe em Serra Leoa, e aí é feita uma declaração em que em seguida vira, em 2000, uma declaração contra mudanças inconstitucionais de governo, e começa a falar sobre golpes de Estado, sobre a vontade das pessoas, e isso vai evoluindo até se criar todo um framework que existe hoje, né, todo um acordo quadro em cima das questões de democracia. Em 97 foi escrita a Carta sobre Eleições, Democracia e Boa Governança, mas grande parte dos conflitos em que a União Africana ainda tem que intervir nos dias de hoje deriva desse tipo de problemas, né? Eleições fraudulentas ou golpes de Estado e coisas desse tipo. Um outro ponto de dificuldade é que ainda existe bastante dependência externa, e a gente não está falando só a nível de países, a gente está falando a nível de bloco também. A União Africana tem vários projetos que são financiados por diferentes países, né, geralmente europeus, mas também pela China, e assim vai. Então ainda existe uma alta dependência externa, e mesmo entre os países, o financiamento da organização ainda é muito desigual. 5 países dos 55 pagam por 48% do orçamento, e o resto é pago pelos outros 50 países, em termos de contribuição de membros, né? Mas fora isso, ainda existem projetos sendo financiados pelos suecos, pelos alemães, enfim, pela própria União Europeia. Então ainda existe uma alta dependência externa. Isso tudo somado àquilo que a gente vinha falando sobre a multiplicidade de interesses, instituições, né, que dificulta e que exige que a União Africana tenha mais cuidado na harmonização e na coordenação. Mas é justamente por isso que a gente falou disso tudo hoje, porque ao passo que isso tudo é demandante, a África tem a União Africana como organização que congrega e dialoga com as diferentes perspectivas da região. A gente fala da União Europeia, mas a União Europeia é um bloco com 27 países. A União Africana tem 55. Trabalhar a cooperação e a coordenação com esse número de países num espaço territorial
tão grande, com tantas diferenças econômicas, né, tantas assimetrias. A gente tem países mais ricos, países bem mais pobres, a gente tem países mais democráticos, países com guerra civil. É um trabalho muito grande, né, e é muito extensa essa agenda. E aí, eu tenho algumas coisas para falar, assim, algumas propostas de futuro para a União Africana, né, falar um pouco da Agenda 2063, mas eu não sei como é que a gente está de tempo, porque eu acho que eu já estou chegando a 1 hora. Então, qualquer coisa... Eu acho, Clarissa, que você pode estender um pouquinho, também a gente atrasou, né, não começamos pontualmente, acho que você pode sim falar mais um pouco. Tá, porque não tá muito longe de acabar também não, tem 6 slides aqui, então vamos finalizando. Considerando todos esses desafios, né, toda essa agenda, toda essa abrangência, em 2013 a União Africana, né, considerando a Organização da Unidade Africana, completou 50 anos e lançou um plano prospectivo para os próximos 50 anos do bloco, que é chamado de Agenda 2063, com o lema África que queremos. Então, esse projeto são 14 projetos emblemáticos, que eles vão nas mais diversas áreas, desde um mercado único de transportes aéreos, um passaporte pan-africano, um museu da herança africana, que a gente vai falar um pouquinho mais, mas também aborda em temas econômicos, de infraestrutura, manutenção da paz, que é algo muito latente, né? E uma coisa que teve bastante em alta esse ano era a área de livre comércio continental que eu mencionei lá em cima. Por que teve em alta esse ano? Porque ano passado as ratificações para a implementação da área de livre comércio foram finalmente alcançadas, né? Elas foram propostas em 2018, em 2019 as ratificações foram alcançadas, e havia uma previsão de que em julho desse ano, então, entrasse em vigor a área de livre comércio continental. Só que com a pandemia do Covid-19, não foi possível. Por quê? Pandemia, precisa todo mundo ficar em casa, fecha tudo, fecha a fronteira, fecha... Ou seja, como é que você gera uma livre circulação em meio a uma pandemia? Uma livre circulação que vai precisar ser muito estimulada, porque a própria proposta teve várias resistências de alguns países, né, de países que se preocupavam como iam competir com os demais, ou como seus setores iam se ver dentro dessa proposta. Então, a área de livre comércio está adiada, a princípio, para o ano que vem, mas vai depender, de fato, da situação da pandemia, porque eles só vão decidir a partir do momento em que for possível circular novamente pelo continente. Mas isso também, mas assim, falando um pouquinho da área de livre comércio, a proposta é liberalizar e remover tarifas de cerca de 90% dos produtos. É uma forma de atrair mais também o mercado internacional, porque se a gente pensar assim, os países podem ser mais atrativos a partir do momento em que, em vez de negociar especificamente com, sei lá, Serra Leoa, eu estou negociando com a África inteira. Então, além de tudo, para quem for fazer o comércio, tem um potencial muito grande de ajudar no desenvolvimento da África, inclusive de ajudar a superar as mazelas da pandemia, porque o mercado consumidor estimado é de 1,2 bilhões de pessoas, como a gente falou antes, né? E tem um report, né, da Organização do Comércio, que fala que o comércio intrarregional não cresce muito em outras regiões do mundo, que ele tem crescido na África e na Ásia. Mas também o comércio intrarregional na África ainda é muito baixo. Existem diferenças entre sub-regiões, ou seja, existem sub-regiões onde é maior, onde é menor, mas hoje ele ainda é a cerca de 16%. E a proposta é que nos próximos 2 anos se atinja 60% de comércio intrarregional. Então, é uma possibilidade para impulsionar ainda mais, não só a União Africana, mas também o desenvolvimento na África, né? Aqui a gente tem mais alguns projetos da Agenda 2063, né, que existe uma proposta de ligação ferroviária de alta velocidade entre o continente, o Museu Africano,
tinha o projeto que era de 2020, que era o Science the Guns, que é para no ramo de paz e segurança, né, acabar com os conflitos civis, o passaporte pan-africano, o mercado único de transporte aéreo e as instituições financeiras, inclusive o mercado, o Banco Africano. E existe, inclusive, a proposta de um mercado, de uma moeda comum única para os próximos vários anos, mas é algo ainda no futuro, é uma aspiração. Já os outros têm um pouco mais de palpabilidade, assim, o Museu Pan-Africano ele já tem lugar para ser construído, precisa de um investimento de muitos milhões de dólares, mas ainda ele já tem planos mais concretos. O mercado único de transporte aéreo, se eu não me engano, já está em vias de funcionamento. O passaporte pan-africano, ele já começou a ser emitido, mas ele começou a ser emitido a princípio para presidentes e diplomatas. Ele não foi emitido ainda de maneira abrangente, mas é um dos projetos da proposta. E no caso do passaporte, por que isso é tão importante? Porque hoje um passaporte europeu entra em mais países africanos do que um passaporte africano. Então, ainda existe muita restrição de circulação dentro da própria África, e isso atrapalha essas propostas econômicas, essas propostas de comércio, enfim, todos os projetos de integração. Então, a ideia do passaporte tem a ver também com essa questão. Então, agora, para finalizar, quem já me assistiu dando aula sobre a União Africana sabe que eu gosto bastante dessa charge, e eu gosto de sempre ir terminando com ela. Porque é uma charge que mostra todo mundo dentro do mesmo barco, né? No caso, é o mesmo carro, que é a União Africana, e em diversas línguas perguntando se a gente já está lá, né? Já chegamos, né? Chegamos em direção à unidade, e o carro não está andando porque ele está em cima do tijolo, né? Então, existem ainda vários desafios, vários tijolos que estão atrapalhando um pouco, né? Desses que dificultam o caminhar em direção à União, mas pelo que a gente abordou e pelo que a gente conversou hoje, existe muita vontade, existe muita agência, né, muito colocar para frente dessa agenda, e é um bloco que vem se destacando nos últimos anos, e que tudo indica que tem bastante perspectivas, né, e cujos ganhos seriam ganhos muito grandes, né, para todo o continente, né? Então é isso, queria agradecer, incentivar mais uma vez todo mundo a acessar o Observatório de Regionalismo, porque a gente sempre faz aquela propaganda do grupo, né? E deixar meu contato, e fico à disposição de vocês.